Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Momentos de Comunhão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e sempre. Nós estamos agora no nosso quarto episódio da série sobre a Trindade. Em nosso último episódio, nós terminamos a parte histórica sobre como foi que a Igreja Adventista cresceu em seu entendimento até chegar a crer na doutrina da Trindade. E hoje, conforme combinamos, iremos estudar esse tema dentro da Bíblia, amém? Hoje é o dia em que nós iremos ver como que todas aquelas declarações que vimos em nosso segundo e terceiro episódios estão plenamente fundamentadas aqui, na Palavra de Deus. Você ainda não assistiu os primeiros episódios? Então clica no link da descrição e corre lá assistir. Vai te ajudar a entender esse tema de hoje, tá bom? Eu contei para vocês também que naquela minha jornada nos vários anos no antitrinitarianismo, que ocorreu antes de eu me tornar um pastor adventista, eu estava dando um estudo bíblico para provar que não existia a Trindade, mas acabei percebendo que estava forçando os textos, tentando adequar a Bíblia àquelas ideias que eu havia aprendido. Eu me lembro que eu fiquei bem mal naquele dia. Cheguei até a comentar com a minha esposa. Eu era completamente convicto daquilo, mas algo parecia não estar certo. Passando algum tempo, enquanto eu estudava o livro Testemunho para Ministros de Ellen White, eu me deparei com algumas declarações que me chocaram completamente. Eu não quero aqui me demorar nesse ponto, porque eu pretendo gravar um tema sobre esse assunto futuramente. Mas nessas declarações, parafraseando, está escrito que qualquer pessoa que se levanta para acusar a Igreja Adventista de ser Babilônia, ou que se levanta contra ela, está fazendo a obra de Satanás, que é o acusador dos irmãos. Agora imagine eu, que quando li esses textos era um dissidente, estava fora da igreja porque acreditava que ela estava errada, e agora estava lendo todos esses textos. Você consegue imaginar como ficou minha cabeça? Eu cheguei a pensar assim: esses textos são muito claros, e por mais que a Igreja Adventista esteja errada mesmo, porque era o que eu pensava na época, eu não deveria ter saído da igreja. E esse movimento do qual faço parte hoje não é de Deus. Veja que eu fui convencido disso, mesmo ainda sem crer na doutrina da Trindade. Um dia, dois amigos, que também eram dissidentes, vieram até a minha casa em São Paulo e me fizeram duas perguntas. A primeira era se eu achava que a Igreja Adventista era a Babilônia, e embora eu já estivesse estudando aqueles textos todos, eu não fui capaz de, naquele momento, me posicionar. E a segunda era se eu acreditava que a fórmula batismal de Mateus 28,19 era falsa. E eu achava mesmo que era falsa. Quando aqueles amigos foram embora, aquelas perguntas começaram a martelar na minha mente, e eu tomei a decisão de que eu iria estudar mais a fundo aqueles assuntos. Depois de bastante tempo estudando, eu constatei que a fórmula batismal de Mateus 28,19 era bíblica, que todos os argumentos que eu havia aprendido contra aquele texto não eram reais. Eu pretendo falar com mais detalhes disso em outro episódio. Mas sabe o que eu pensei naquele momento? Que se o movimento que eu estava não era de Deus, se a Igreja Adventista não era Babilônia, se o texto de Mateus 28,19, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era verdadeiro, será que esse movimento não estaria errado em relação às outras coisas também? Quer saber o que aconteceu depois? No próximo episódio, eu pretendo contar para você como foi que a minha mente mudou e eu me tornei um trinitariano. Agora vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos esse assunto tão importante que é a Trindade. Iremos agora analisá-lo dentro da Bíblia. Nos dê, por favor, a iluminação do Teu Espírito para compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, hoje finalmente nós iremos estudar esse tema da Trindade dentro da Bíblia. Para fazermos isso, é necessário que nós tenhamos algo em mente. Quando vamos estudar qualquer tema da Bíblia, nós não podemos selecionar algumas passagens sobre o tema e ignorar as outras. Nós temos que ler tudo o que a palavra fala sobre determinado assunto para que então chegamos ao entendimento correto. O que os movimentos antitrinitarianos fazem é o seguinte: eles selecionam as passagens bíblicas que parecem se adequar à maneira que eles pensam e ignoram completamente as restantes. Algumas vezes, para defenderem seu posicionamento, chegam até a afirmar que a própria Bíblia foi adulterada ou mal traduzida. Nós não iremos fazer isso aqui. É claro que não teremos condições de analisar uma por uma de todas as passagens da Bíblia sobre a divindade, mas eu selecionei aqui para você os textos mais claros que vão te ajudar a compreender biblicamente esse assunto.
Antes de mais nada, eu quero te dizer que a maneira de Deus agir e se revelar no decorrer da história se assemelha muito à maneira como ele se revelou aos adventistas. Ou seja, Deus se revela progressivamente. Conforme o tempo ia passando, os profetas, que eram inspirados por Deus, escreviam as coisas e aclaravam ainda mais aquilo que já havia sido escrito. A luz ia sendo comunicada com mais clareza. É justamente por esse motivo que nós temos hoje o Novo Testamento. Ele nos ajuda a entender com mais clareza as passagens do Antigo Testamento. É com a revelação e o auxílio do Novo Testamento que nós podemos hoje reconhecer plenamente as pessoas da divindade e a função que cada uma delas desempenha. Isso significa que não há uma trindade no Antigo Testamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando é que o Novo Testamento nos ajuda a ver a trindade lá no Antigo Testamento. Vamos iniciar vendo evidências do Antigo Testamento acerca da pluralidade de Deus. É possível que você já tenha visto algumas vezes a utilização desses textos, mas é importante que nós estudemos cada um deles, porque servem de base, de fundamento para o nosso entendimento correto. Vamos começar com o clássico texto da criação, quando em Gênesis 1:26, Deus diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Este texto é bem claro com respeito a um ponto. Deus, ao criar o ser humano, ele não diz farei o homem à minha imagem, mas façamos, no plural, a nossa imagem, no plural, conforme a nossa semelhança, no plural. Isso indica claramente a existência de mais de uma pessoa divina, de outro ser ou outros seres que possuem igualdade com Deus. Se Deus fosse uma pessoa só, o texto certamente não estaria construído da maneira como está. Vamos agora ver outro texto, no contexto ainda da criação, que quando Adão e Eva pecam, Deus diz as seguintes palavras: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Repare com atenção que Deus não diz que o homem se tornou como eu, mas como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A fala de Deus é nitidamente pluralista, indicando mais uma vez a existência de mais de uma pessoa na divindade. Andando um pouco na linha do tempo, quando aconteceu o episódio da Torre de Babel, observe como é que Deus se manifesta ao dizer que irá avaliar o que está acontecendo. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus, referindo-se a si mesmo, mais uma vez no plural, desçamos e confundamos. Você percebe como repetidamente Deus se refere a si mesmo como sendo mais de uma pessoa? Nós podemos avançar um pouco mais na cronologia bíblica até por volta do ano 720 a.C., no livro do profeta Isaías. Isaías registra uma visão que teve de Deus no capítulo 6. Depois de ter seus lábios tocados pela brasa viva do altar, veja como é que Deus faz o chamado a Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não diz quem há de ir por mim, mas quem há de ir por nós. Mais uma vez, dando ênfase ao fato de que a divindade não é uma só pessoa. Grave bem esse texto de Isaías, porque mais tarde, com a ajuda do Novo Testamento, nós vamos identificar qual das pessoas da Trindade que foi quem falou com o profeta nesse momento. Um dos clássicos textos sobre a divindade e que se tornou até uma oração em Israel é o famoso Deuteronômio 6,4. Vale a pena ser mencionado aqui também, porque tem sido usado por alguns para defenderem a ideia de que Deus é apenas uma pessoa. Veja o que o texto diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Embora essa terminologia único no verso em questão possa dar a entender em nosso idioma que está limitando a divindade a apenas uma pessoa, no hebraico, o idioma original da Bíblia, não é assim. A palavra usada nesse texto indica uma unidade composta, não apenas uma pessoa. Talvez você se pergunte, como é que você pode confirmar isso, pastor? É simples. Há outro texto em que essa mesma palavra único, que em hebraico é a palavra echad, é usada. Vejamos. Por isso,
deixa o homem pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra uma usada aqui é a mesma usada em Deuteronômio, echad, e nesse contexto indica claramente uma unidade formada por duas pessoas. Não é diferente com relação a Deus. Deus é uma unidade formada por mais de uma pessoa, que veremos serem três. Caso o autor, que no caso aqui é Moisés, quisesse enfatizar a unicidade de Deus, ou seja, dizer que ele é uma só pessoa, certamente não teria usado a palavra echad, mas teria usado a palavra yahid, que significa um só. Um outro aspecto que também se torna mais evidente na Bíblia hebraica do que nas nossas traduções da Bíblia para o português é que a palavra que é traduzida para o português como Deus em nossa Bíblia, no hebraico ela está no plural. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, em Gênesis 1:1, quando nós lemos "No princípio criou Deus os céus e a terra", essa palavra traduzida como Deus é a palavra Elohim, e que se fosse traduzida ao pé da letra seria deuses. O texto ficaria mais ou menos assim: "No princípio criou deuses o céu e a terra". No hebraico, ele está construído com a palavra criou no singular e a palavra Deus no plural, indicando a unidade e a pluralidade da divindade. Isso não é fantástico? Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, o que é que nós descobrimos? Que em João 1:1-3, a Bíblia afirma o seguinte: "No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez." O Verbo estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Então quer dizer que o Cristo, o Verbo, também estava presente na criação e era Deus. E no próprio texto de Gênesis 1:1-2 é dito: "No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas." O Espírito é claramente indicado como outro ser que pairava sobre as águas. O que é então que nós temos aqui? O Pai, o Filho ou Verbo e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam presentes na criação. Mas você percebe que para que possamos identificar com clareza as pessoas que pertencem à divindade, nós precisamos do auxílio do Novo Testamento? Isso é assim porque, como eu disse há pouco, Deus revela a sua verdade para o seu povo progressivamente. Há uma outra importante evidência de que Deus é formado por mais de uma pessoa que ainda está no Antigo Testamento. É o conceito de anjo do Senhor. Esse ser de origem celestial, embora identificado como uma outra pessoa, ele é também identificado como Deus. A evidência bíblica é clara quanto à questão de que um anjo não deve receber adoração. Um exemplo disso é quando João, lá no Apocalipse, tenta se ajoelhar diante do anjo para o adorar e o anjo não permite, dizendo que somente Deus pode ser adorado. Isso está em Apocalipse 19:10. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia apresenta claramente uma pessoa divina que recebe adoração como Deus, que é reconhecido como Deus, mas que é chamado de anjo do Senhor. É claro que não se trata aqui de um anjo comum. A palavra anjo no hebraico significa mensageiro, o mensageiro de Yahvé. Um ser da divindade que se manifesta aos homens. Vejamos alguns exemplos. Quando Agar foge para o deserto, por ser oprimida por sua senhora Sara, em Gênesis 16, o anjo do Senhor se apresenta a ela. Olha o que ele disse. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Repare que ele não diz o Senhor multiplicará, mas eu multiplicarei. O ponto mais importante aqui é como foi que Agar o reconheceu. Ela disse: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Note que Moisés emprega o termo Senhor, que é no hebraico o nome divino Yahvé, para o anjo do Senhor, e que Agar o reconhece como Deus. Em Juízes 2, o anjo do Senhor novamente aparece, agora dizendo que foi ele quem libertou Israel do Egito. Veja aí. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco.
Repare também que no texto o anjo do Senhor diz que foi ele que prometeu a terra aos pais, ele quem fez uma aliança com o povo. Isso indica claramente que esse anjo do Senhor é um título usado para uma manifestação visível de uma das pessoas da divindade. Há diversos outros exemplos em que o anjo do Senhor aparece e é reconhecido como Deus, como no caso de Moisés com a sarça ardente. No verso 2 de Êxodo 3 é dito o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3:2. Repare que o texto diz que quem apareceu na sarça foi o anjo do Senhor, mas nos versos seguintes, veja como o anjo do Senhor é reconhecido como sendo o próprio Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Não há dúvidas de que o anjo do Senhor seja reconhecido como sendo Deus, tanto quanto o Pai, nesses textos que acabamos de ler. O Novo Testamento nos deixa claro quem é a pessoa divina que se manifestou aqui. Mas essas serão as cenas do nosso próximo capítulo. Eu não quero dar nenhum spoiler para vocês. O que é então que nós conseguimos perceber nitidamente até aqui? Que há uma evidência clara, já no Antigo Testamento, de que o conceito de Deus, de uma divindade, é formado por mais do que uma pessoa. Com a ajuda do Novo Testamento, nós podemos identificar cada uma dessas pessoas divinas e em quais momentos elas se manifestaram lá no Antigo Testamento. E é isso que nós iremos fazer nos próximos episódios da nossa série. Trabalharemos o tema da divindade de Cristo, em seguida a divindade do Espírito Santo, tudo dentro da Palavra de Deus, para que entendamos mais essa gloriosa verdade sobre a Trindade. Uma outra coisa que também entenderemos é a função que cada uma dessas três pessoas da Trindade ocupa no plano da redenção. Isso é algo de grande importância. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque aprendemos através da Tua Palavra que o Senhor nos deixou revelado que existe mais de uma pessoa divina. Queremos Te pedir que, com a ajuda do Espírito Santo, através do Novo Testamento, consigamos compreender quem são essas pessoas divinas. Que o Senhor conceda a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. No próximo episódio, eu irei apresentar alguns textos irrefutáveis sobre esse tema. Não deixe de acompanhar. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe grandemente.